O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixe-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Meu irmão e vizinho, Padre José Raul, meus irmãos e minhas irmãs, que aqui se fazem presentes na matriz Nossa Senhora das Dores, querida família, querido fiel, que também reza conosco em seu lar. Mais uma noite da novena, como eu disse no início da nossa celebração, mais uma noite de crescimento, de aprendizado. O cristão que deseja caminhar de fato com Jesus, ele precisa se abrir ao crescimento. O cristão não pode estacionar. Por isso que um momento como esse deve ser muito valorizado por nós, e com certeza ele traz muitos resultados bons quando nós damos abertura. Enquanto eu estava rezando e preparando esta liturgia, eu pensei em vários pontos para fazer reflexão aqui nesta noite. O meu primeiro pensamento foi a referência maior da nossa vida, que é Jesus Cristo. Aliás, nós não somente recebemos um dia o batismo, mas nós recebemos uma missão que tem uma ligação muito íntima com Jesus. Tanto o que eu estou dizendo tem muito a ver, porque a primeira leitura que nós ouvimos
disse: tudo o que vocês fizerem, façam em nome de Jesus. Porque é o que dá sentido. Porque na verdade tudo aquilo que a gente faz por nós mesmos, chega uma hora que a gente para. Porque nós seres humanos somos limitados. Nós cansamos, nós desanimamos. Então a leitura, quando ela fala que tudo em nome de Jesus, porque aí é uma referência que nos ajuda a fazer sempre, não é fazer de vez em quando. A gente costuma brincar, e é verdade, às vezes o ser humano, pela sua limitação, ele faz algumas coisas como fogo de palha, motivados pela animação apenas, mas depois para. Agora, quando nós somos motivados por Jesus, com todas as dificuldades, a gente dá uma sequência. Então Jesus tem que ser a nossa referência, tem que ser a nossa motivação maior para nós fazermos qualquer coisa, principalmente visando o bem. Eu pensei também na figura de Nossa Senhora, já que nós estamos celebrando a novena de Nossa Senhora das Dores. Eu pensei em Nossa Senhora como a discípula fiel. E é o que nós queremos também. O nosso objetivo é a fidelidade à pessoa de Jesus. E nada mal do que nós entrarmos em uma escola especial que é de Nossa Senhora, que ela nos aponta para Jesus Cristo. E é interessante porque eu estava pensando em Nossa Senhora a partir das dimensões humanas, que ela viveu muito bem e que nós somos chamados a viver também como ela, se nós queremos de fato seguir os mesmos passos dela, acompanhando Jesus, seguindo os passos de Jesus. Mas quais são essas dimensões que foram tão importantes na vida de Nossa Senhora? A dimensão individual. Porque Nossa Senhora, ela foi uma pessoa individual, como nós somos, individual. Deus nos criou únicos, e nós precisamos valorizar nós mesmos. Mas nós sabemos que Nossa Senhora também ela viveu a dimensão familiar. Ela veio de uma família. Quem é que lembra aí rapidinho? Os pais de Nossa Senhora. Sem pensar. Pois é, Joaquim e Ana. Porque ela viveu esta dimensão familiar, como nós também vivemos. Nossa Senhora viveu a dimensão comunitária e familiar, porque ela fazia parte de uma comunidade. Gente, vocês podem pensar assim, mas padre, aonde o senhor quer chegar com isso? O que isto tem a ver com a liturgia? Tudo a ver. Porque a liturgia nos fala da missão, mas nos fala da missão que passa pelo relacionamento. E esse relacionamento ele tem que ter um equilíbrio. Aliás, Nossa Senhora conseguiu esse equilíbrio. Ela conseguiu relacionar-se com ela mesma, tendo uma vida espiritual, uma mulher de oração, mas ela conseguiu também partilhar esses momentos com a sua família, com a comunidade. E é importante nós fazermos a reflexão a partir dessas dimensões, porque na verdade a missão que Deus nos deu, ela passa por essas dimensões. Nós podemos lembrar de tantos santos que nós temos em nossa igreja. Podemos lembrar também de Paulo, cuja carta aos Gálatas nós estamos rezando nesse mês da Bíblia, lendo, né? Nos ajuda também muito. O que fez Paulo ser esse grande missionário incansável? Porque ele viveu essas dimensões. E aí a palavra de Deus que nós ouvimos, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, vem mostrando que nós somos seres de relações humanas. Gente, com muita clareza eu falo aqui para todos, não existe missão sem relação humana.
Não podemos nos prender em nós mesmos. Nós temos que sair de nós mesmos. E, aliás, é isto que é missão. Nossa Senhora fez isso, os santos fizeram isso, Paulo fez isso. Mas como que nós podemos fazer isso? Com equilíbrio. Aliás, uma palavra que eu sempre gosto de dizer: cristão que quer caminhar tem que ter um equilíbrio. É muito interessante quando a gente faz a reflexão da vida de Nossa Senhora, principalmente quando a gente percebe que foi uma mulher com os pés no chão. Nossa Senhora não viveu uma espiritualidade aérea, mas ela viveu uma espiritualidade comprometida com a realidade. Que realidade é esta? A realidade que ela estava vivendo. Assim como a nossa realidade também. Gente, eu posso dizer para todos, que as leituras de hoje são verdadeiras cartilhas para nós que queremos ser cristãos de verdade. E o apelo que a igreja faz para todos nós é que possamos de fato mergulhar mais nesse livro, que é a palavra de Deus. Porque às vezes a gente fica tão preocupado, o que fazer, como fazer, de que jeito fazer, e nós temos a palavra que nos dá uma dica certa, como nós temos hoje. Lógico que não dá para eu ficar explicando todo o versículo, gostaria muito, mas a gente ia ficar a noite inteira e seria pouco. Mas eu gostaria apenas de resumir a partir de alguns pontos que eu achei assim que merece um destaque. Primeiro, a primeira leitura, ela fala, olha, vós sois amados de Deus. O que isso significa, gente? Será que é mais um versículo bonitinho? Não. Esse versículo, ele é profundo demais. Quando Paulo fala para a comunidade, vós sois amados por Deus, ou seja, se nós sentimos o amor de Deus em nossa vida, tudo muda. Mas entendam bem, a leitura não fala de um amor romântico não, gente. Esse amor declarado e daqui a pouco ele não vale mais nada, não. A leitura, ela fala do amor de Deus. Ou seja, uma vez tocados pelo amor de Deus, nós ganhamos capacidade de fazer muitas coisas boas. Por isso que alguns questionam assim, padre, será que eu tenho condições de fazer algo de bom? É lógico que tem, mas você primeiro precisa sentir esse amor de Deus. Uma pessoa que não se sente amada por Deus, ela não consegue fazer nada, ela se sente impotente, ela não tem coragem para fazer nada. Mas quando nós sentimos esse amor, tudo muda. Então Paulo, ele não falou isso por acaso. A saudação de Paulo aqui é para que a comunidade pudesse sentir realmente esse amor de Deus que transforma. Nossa Senhora viveu esse amor. Por isso que de vez em quando a gente fica admirado, com os santos, com Nossa Senhora. Mas não é só admiração, gente. Nós temos que entender que muito daquilo que Nossa Senhora viveu, nós podemos viver. Ela foi uma mulher real. Ela foi escolhida sim, mas ela foi uma mulher real, que nós também temos condições de dar alguns passos, E aí é interessante porque a leitura, ela dá uma sequência, quando Paulo, ele usa um termo também que é muito forte. Revestir-vos. Enquanto eu estava preparando essa liturgia, eu me apeguei muito nesse verbo revestir. Qual que é a diferença em revestir e desvestir? Desvestir significa tirar. Revestir significa o quê? Colocar, renovar aquilo que eu já tenho. Quando Paulo fala revestir-vos de tantas coisas boas, é porque nós já temos isso, gente. Desde o nosso nascimento, Deus já plantou em nosso coração a capacidade de fazermos muitas coisas boas. E aqui ele coloca uma lista.
misericórdia, não sei o que, paciência e tantas outras coisas. Mas aí nós podemos também questionar, mas padre, se nós já nascemos com tudo isso, por que nós não conseguimos colocar em prática? Aí que entra o verbo que merece a nossa atenção: revestir. O que significa isto? Que nós precisamos renovar. Renovar. Por isso que cristão não pode estacionar, gente. Pergunto a vocês, a enxada boa é aquela que fica encostada? Não, é aquela que está sempre a serviço. Cristão só melhora quando ele se coloca a serviço. É por isso que o renovar, ele faz parte da nossa missão. Mas vamos entender bem, o renovar não é de acordo conosco, mas de acordo com aquilo que Deus quer. É lógico que nós temos que permitir, porque nós somos humanos, e como humanos, nós carregamos algumas limitações. Às vezes nós temos dificuldade de perdoar, às vezes nós temos pouca paciência, mas o que a gente pode fazer? Deixar Deus renovar com a ação dele, e não com a minha ação. Porque às vezes a minha paciência é pequena, mas com a ação de Deus, melhora em muito. Melhora em muito. Por isso que ele fala o seguinte: olha, tudo que vocês fizerem, façam em nome de Jesus. Ah, não vou fazer isso não, porque o fulano de tal não merece. Não vou fazer porque o fulano de tal pisou em mim. Olha o humano, como é que ele cresce, né? É um humano que está sempre rival do outro. É um humano que tem pouca tolerância com o outro. Mas por quê, gente? Porque falta esse revestimento de Deus. É Ele que nos reveste. É a nova roupagem que nós precisamos acolher em nós. Não estou querendo dizer que é fácil não, porque quando a gente pega o evangelho de hoje, a gente fala: ah não, Jesus está achando que eu sou bobo? Como assim? Se me der um tapa na face direita, eu ofereço a esquerda. Se me força a andar 1 quilômetro, eu vou andar 3 com o outro. Como é que é isto? Meus amados irmãos e irmãs, caminhando aqui para o final da reflexão, eu quero dizer que, olha, sem a experiência de Deus de verdade, a gente não dá conta de nada. Tudo é complicado. Perdoar é complicado, amar é complicado. E aí, nós não vamos conseguir concluir a nossa missão. A nossa missão, ela passa exatamente por esses sentimentos, pela maneira como nós nos colocamos. E aí Jesus, ele fala tudo isso para nós hoje. É a nossa missão. Mas não é a nossa missão presa aqui dentro da igreja. Porque nós precisamos também ter um olhar, principalmente para a nossa sociedade. Qual que é a sociedade a qual nós vivemos? A gente sabe que não é fácil, que dá um choque, né? A gente está aqui ouvindo a palavra de Deus, ouvindo tantas coisas boas, a gente se sente assim, até encorajado por essas palavras, mas daqui a pouco nós vamos voltar para a realidade. Nós vamos encarar a nossa família, que tem lá as dificuldades que continuam lá. É meu marido, que às vezes eu não estou tendo paciência com ele, que está difícil mesmo. É a minha esposa também, que é muito enjoada, muito complicada. Mas eu tenho que colocar a espiritualidade para dar sentido à minha vida. Porque às vezes nós corremos o risco de desenhar uma vida muito bonitinha. Mas a realidade não é assim, gente. Quando a gente olha para a imagem de Nossa Senhora das Dores, a gente já percebe, não foi uma vida fácil, não foi uma vida romântica, como a nossa também não é. Dentro de casa, às vezes é difícil a gente conviver com quem é diferente da gente. E de vez em quando a gente questiona, por que eu estou ao lado dessa pessoa? Não aguento essa pessoa. Por quê? Porque às vezes eu vivo ao lado do outro somente como humano e esqueço da ação de Deus. E assim, meus amados irmãos e irmãs,
chega também em nossa sociedade. Olha que sociedade que nós vivemos. E o mais triste ainda, tem gente fazendo coisas erradas e colocando o nome de Deus ainda. Como tem crescido, meus amados irmãos e irmãs, o número de fanáticos que se dizem religiosos. E tem coisas que fazem que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso não estou falando só fora do Brasil não, gente. Está lá os talibãs lá, tá dominando tudo lá, massacrando as pessoas e até falam que é em nome de Deus. Mas nós podemos trazer para a nossa realidade também. Que tipo de religião nós estamos vivendo? E aí Jesus ele deixa bem claro que a verdadeira religião é aquela que a ação maior é a ação de Deus. E aí nós temos que fazer um exercício todos os dias. Que eu costumo brincar, né? Tem vezes que o negócio é tão feio em casa que o marido dá vontade de torcer o pescoço da mulher, assim, tanta raiva que ela faz. E tem hora que a mulher também faz isso, pensa isso. Mas por que, gente? Convivência. Como que é conviver com o outro? No egoísmo? Não. É na partilha. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente fala de missão, algumas pessoas falam, padre, como que é ser missionário? Tem jeito de ser? Tem. É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. Como nós nos comportamos uns com os outros. Meus amados irmãos e irmãs, que Deus então nos abençoe, que nós possamos confiar na graça de Deus. Nós vamos entender bem, não é uma graça de Deus que nos aprisiona e nos estaciona, não. Porque tem gente que acha que a graça de Deus é aquela coisa assim, só bonitinha. Ai, que bênção! A novena está tão boa que dá vontade de ficar aqui a vida toda. Tomara que a novena nunca acabe. Tomara que ela acabe. Tem que acabar. Vocês lembram que eu sempre falava isso? Por que a novena tem que acabar, gente? Porque a novena é uma preparação. A novena precisa acabar porque depois da novena nós estamos tão cheios de tudo aquilo que nós experimentamos que nós precisamos fazer. E a igreja quer isso de nós. Sabe por que eu estou falando, gente? Porque Nossa Senhora se tornou grande discípula, não cruzando os braços, mas fazendo algo. E uma das coisas que ela mais fez em sua vida, sair dela mesma e ir ao encontro do outro. Isto é missão. Deus nos abençoe. Sigamos então o exemplo de Maria e com certeza vamos estar bem pertinhos de Jesus, que é a nossa meta.